Boa noite a todos. Por um acaso tem alguém aqui a primeira vez? Vem a primeira vez na casa? Não, né? Sejam muito bem-vindos todos. Para lembrar, nós estamos com uma campanha na casa de fraldinhas. Então, é uma das campanhas que estão ocorrendo. Se alguém gostaria de participar, quiser participar com doações de fraldinhas, é só procurar a Michele, tá? E já passaram algumas informações também nos avisos. Hoje nós vamos ter mais um estudo em nossa casa, com a nossa companheira Maeli. Ela vem trazer o tema limites da reencarnação, limites da encarnação. E com certeza é mais um tema que vai, assim, nos mostrar aí, né, algumas coisas que a gente ainda não compreende. Então, isso tudo é muito bom. Eu vou pedir à nossa companheira Mônica para fazer a leitura da página de abertura. À vontade. Boa noite. Do livro Ponte Viva, de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 109, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a altura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sua planície para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelo enchente do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da absolute da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sente desamparado. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em enronhar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não contendes, pois, o próximo, porque nele observe-se a interioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quando possas. O amigo divino sabe que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos para a vida. E envolvidos nessas palavras tão belas da nossa página de abertura, unindo assim os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, Mãe Santíssima, primeiro para agradecer essa oportunidade de chegar aqui nessa sexta-feira e poder mais uma vez refletir após cada companheiro que aqui chega, trazendo uma mensagem, seja na página de abertura, ou seja no estudo apresentado. Hoje, Senhor, nós teremos nossa companheira Maeli, te pedindo, intua, auxilia, Senhor, para que ela consiga ser clara em tudo aquilo que ela vai trazer para cada um de nós.
e que toque em nossos corações onde precisamos ainda despertar. Assim, através desse amparo que recebemos, dessa luz que irradia todo o nosso salão e nossos pensamentos, pedimos assim, então, a permissão para iniciarmos as reflexões da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Tudo bem? Carinhos de cantados. É bom para a gente se refazer, né? Aí a gente chega aqui, recebe muitos abraços, se refaz um pouco. Então vamos lá, vamos falar de limites da encarnação. Isso está no capítulo 4 do Evangelho, no item 24. É um item bem curtinho, mas ele dá pano para manga. Porque a gente precisa pensar qual foi a intenção que Kardec teve quando fez essa pergunta. E aí eu me recorri ao Livro dos Espíritos, que trata da temática encarnação, no capítulo 2. Ele tem, a partir da questão 132 e seguintes, o tema da encarnação. Na verdade, ele fala sobre a encarnação dos espíritos. E depois nós temos o capítulo 4, que também vai falar sobre o tema, porque fala da pluralidade das existências. Então, quando a gente analisa essas primeiras questões que estão no capítulo 2, e depois quando Kardec trata o assunto da reencarnação, a gente compreende que ele foi entendendo o processo. Como um bom pesquisador, de início ele queria entender se a gente só tinha uma existência, e depois ele foi compreendendo que a gente tem algumas. Obviamente que isso já devia estar na cabecinha dele, mas ele, como um bom professor, queria perguntar para que todos nós tivéssemos essa informação. Então, para quem está estudando aí e nos acompanhando no YouTube, capítulo 2, questões 132 e seguintes, e capítulo 4, nas questões 166 a 170. Vão tratar desse tema, desse assunto. Mas eu vou começar pelo Livro dos Espíritos, que eu acho que vai dar uma ideia do que a gente vai falar no Evangelho. Na questão 132, Kardec perguntou: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Porque antes de eu entender o limite, eu preciso entender para que a gente está aqui, né? Nesse corpinho, que adoece, que a gente tem que tomar banho, que dentista, trabalhar. Será que não dava para fazer isso lá, não? Vocês já se perguntaram isso? Eu já. E aí Kardec quer saber qual é a finalidade. Por que a gente vem para cá e ocupa um corpo de carne? E aí eles responderam, os espíritos: Deus a impõe. Ele não perguntou se a gente queria. Ele não fez uma enquete no WhatsApp. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, a gente já tem aí a grande chave pela qual nós todos estamos aqui, nesse momento, no corpo. Qual é a finalidade? Deus nos colocou essa lei para que todos nós possamos chegar à perfeição. Que perfeição é essa? A perfeição relativa, a perfeição de criatura, e não a perfeição como a dele, que é o Criador. E aí eles vão dizer o seguinte: para uns, a encarnação é uma expiação, para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer, quer dizer, todos nós, os espíritos, devemos sofrer todas as vicissitudes, ou seja, as dificuldades de uma existência corpórea. Ok?
Então você já entendeu por que você chega no corpinho. Primeira coisa, para te levar à perfeição. Segunda coisa, é porque não existe só um modo de se chegar. Você tem a expiação, tem a prova, que aqui ele não colocou, mas também tem a missão. Então você pode vir por esses 3 motivos. Ou você está expiando, ou você está numa prova, ou você veio por missão. A gente acha que a maioria chega aqui para expiar. Mas quando a gente vai estudando, a gente vai entendendo que a maioria chega aqui para a prova mesmo, para galgar outros lugares. E por que a gente vai entendendo isso? Porque a expiação por si é uma prova. A prova não é uma expiação. Então, se eu estou em expiação, naturalmente eu já estou numa prova. Que prova é? Mais avançada. Pensa no cursinho de vestibular. Você pode fazer o da esquina ou você pode fazer aquele top. Num nível top, você está na expiação. Naquele cursinho de bairro, você está na prova. Só para ficar claro. Porque a expiação, ela vai depender de muitos fatores. E isso está no livro Céu e Inferno, quando eles falam das penas e gozos futuros, da vida futura. Lá você tem, se eu não me engano, 31 códigos que vão pautar como que isso vai se dar. Então, tem a legislação, está lá tudo bonitinho. Vamos ver, se você não cumpriu o artigo X, Y, Z, vamos para a expiação. E essa expiação, ela tem um tempo, que vai depender, obviamente, do espírito. Esse é um resumo bem básico de expiação. Né? Depois aprofundem, busquem estudar, porque é um assunto bem interessante. Mas vamos voltar para o Evangelho. Vamos aqui para o Evangelho agora. Então, lá no capítulo 4, no item 24, Kardec fez a seguinte pergunta. Quais são os limites da encarnação? Ora, se a gente acabou de descobrir na 132 que o motivo pelo qual eu estou aqui é para chegar à perfeição, será que tem limite? Eu encarnar? Vocês já imaginaram, se Deus fizesse, antes de eu ler a resposta de São Luís, já imaginaram se Deus falasse assim, olha, você tem 50 chances. Se você não conseguir, game over, tá fora. Eu fiquei pensando sobre isso. Já pensou? Se tivesse um limite, assim, muito claro, né? São 50. Se você não conseguir, meu filho, sinto muito. Não vai para a próxima fase. É claro que não. Se a gente for olhar para o plano material, esse limite não existe. Porque vai depender do quanto você vai progredir para chegar a essa perfeição mais rápido ou mais devagar, concordam? Um aluno que estudou e passou direto, ele chega mais rápido do que o que ficou em recuperação? Sim. Assim também com a gente. Então, se você veio, fez a prova não foi muito boa, aí você precisa voltar, fazer a recuperação. E aí, quantas vezes você vai ter essa oportunidade? Quantas forem necessárias. E aí São Luís vai dizer exatamente assim. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito. De que ele está falando? Desse corpinho aqui, de carne. Então, não tem um limite propriamente dito. Como eu brinquei, já pensou se fossem só 50 chances? Será que a gente estava aqui, hein?
E aí ele vai dizer o seguinte: a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, à medida que o espírito se purifica, esse envoltório de carne vai ficando menos material. Por que eu brinquei no início que a gente tem que ir a dentista, tem que comer, tem que tomar banho? É um corpo denso. Ele é tão denso que ele tem peso. Né? A gente consegue aferir. Em certos mundos, aí ele vai começar a dizer como é em outros mundos. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E, consequentemente, menos sujeito àquelas vicissitudes que a gente comentou que está no Livro dos Espíritos. Ou seja, ele está menos sujeito a algumas dificuldades. Por quê? Porque ele já superou. É igual na escola. O aluno que já passou pela 5ª série, se ele já passou, ele não volta. Ele já passou. Ele vai viver as outras experiências, né? Num grau mais elevado, ele continua. Desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. Quer dizer, ele vai ficando tão diáfano, tão mais leve, que ele acaba por se confundir com o corpo espiritual, que é o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, os corpos que nós estamos ocupando têm a ver com a Terra. Se eu estiver em Júpiter, preciso de um outro corpo, esse aqui não dá conta. Assim também o contrário, né? Se o espírito precisa vir aqui para ser um missionário e trazer algumas coisas para nos fazer avançar, ele vai precisar ficar mais denso, porque senão ele não fica aqui. Não é compatível. O perispírito mesmo sofre essas transformações sucessivas, ou seja, ele vai se amoldando de acordo com a matéria-prima que tem cada planeta. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. E como referência, nós temos ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Então, até que a gente chegue nesse estágio, nós precisamos desse corpo, porque Deus nos impôs isso. Isso é uma lei irrevogável. O espírito só avança, só progride, só se eleva, se ele tiver essa experiência material. O que eu acho mais legal é que a gente não para de evoluir nos mundos, mesmo estando no corpo material. Porque você tem experiências que não são materiais. Né? Os nerds mesmo relatam isso, algumas experiências, né? Que não estão na matéria, não são reais no sentido do corpo, né? Não está tangível. Então parece sonho, parece real, mas aquilo está acontecendo. Então vejam que a gente acessa algumas coisas, né? Porque você não deixa de ser um ser espiritual. Essa eu acho que é a grande sacada. Porque como o corpo é muito denso, a gente se envolve tanto com ele que a gente às vezes esquece que a gente é um espírito. Isso acontece com vocês? Comigo é muito comum. E aí você vai olhando, você olha no espelho, né? Aí você não gosta, aí você queria ser maior, aí você queria, né? Eu queria ser maior, Dalvanise. Eu queria ser grande. Mas aí a pessoa tem 1,5 m, gente. Foi o corpo que deu na sua encarnação, entendeu? Mas eu queria. Então aí você vai olhando, aí você fala, gente, mas podia ser um pouquinho maior, né? Mas não tinha fermento suficiente, eu acho. E aí a gente vai nessa experiência
vivendo. Mas como é que a gente tem vivido? Eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa se fazer. Bem, se não tem um limite propriamente dito, como eu brinquei, não tem só 50 chances, você tem mais, infinitas possibilidades até que você realmente consiga chegar a essa perfeição. O que você está fazendo dessa experiência? É importante a gente pensar nisso. O que a gente está fazendo dessa experiência? Desse corpo que foi te entregue para que você dê mais um passo a caminho dessa perfeição? Essa é uma ótima pergunta para ficar na cabecinha de vocês. Porque se a gente não começar a traçar aonde a gente quer chegar, fica difícil a gente viver bem nesse corpo. E aí a gente só reclama dele. Só que a gente esquece que quem está pilotando esse corpo é o espírito imortal, é você. Quando você está dormindo, né? Aonde está o corpo? Na cama. E você? Então você precisa saber o que você está fazendo. Porque a cada noite você tem a chance de refletir sobre isso. E se você não voltar? Se for o dia de ficar, como é que você vai se comportar? O que você já fez até aqui para apresentar nesses passos que você precisa dar para a perfeição? Porque tem uma finalidade. Só que a gente se perde dela. A finalidade é que eu chegue à perfeição. A finalidade não é que eu chegue aqui, emagreça tantos quilos, compre não sei quantos carros, passeie. Não, eu posso ter tudo isso? Posso. Tudo é lícito aqui, posso ter. Mas não convém eu me perder só nesse caminho. É preciso que eu pense e repense como está a minha jornada. Se eu vou ter infinitas possibilidades, quer dizer, muitas oportunidades de voltar ao corpo, será que eu quero acelerar isso ou eu quero ir mais devagar possível? Porque essa é uma decisão sua. As escolhas que você fez até agora te trouxeram até o dia de hoje. E quais escolhas você vai fazer a partir de agora para que efetivamente essa oportunidade que você está tendo seja valiosa? Então a gente precisa começar a pensar sobre essa questão. Não é ficar nessa primeira frase do São Luís, onde ele diz que não há um limite estipulado. Então se não há limite, eu vou deixar para a próxima. Mas não seria bom que você começasse a fazer agora? Já que você está tendo a chance, a oportunidade, você já descobriu que você é um espírito. Tem muita gente que não sabe disso. Você já sabe. E qual é a diferença de você que sabe para alguém que não sabe? O que você está fazendo com essa informação? Isso tem que ser um diferencial na sua vida. Senão não adianta. Se você já entendeu que você é um espírito imortal e que vai experienciar o corpo muitas vezes até que você chegue à perfeição, que é uma perfeição relativa da criatura, toda oportunidade precisa ser bem aproveitada, concordam? E aí você precisa se fazer essa pergunta. Eu estou realmente aproveitando essa oportunidade? Não é cuidando do papagaio, periquito, da minha mãe, do meu pai, do vizinho, do amigo, do filho, do irmão. Estou falando de você. Porque quem está ouvindo o estudo é você. Então a gente precisa colocar essas coisas na nossa cabeça, traçar metas, aproveitar que o ano está só começando. E traçar o que você quer fazer realmente esse ano. Que é algo que você entendeu
a partir desse ponto, que você é um espírito imortal, que vai experienciar o corpo e várias vezes até que você chegue à perfeição. O que você vai fazer com essa informação? Se isso não for para te transformar, não adianta você ter essa informação. Conhecimento sem uso não vale muita coisa, né? Então a gente precisa colocar em prática o que Jesus já nos ensinou, o que Kardec sempre ratifica no Evangelho, que é domar as nossas más inclinações, é compreender como nós estamos pensando e agindo e tomando atitudes. Não é um vizinho. Ah, mas eu fiz isso porque o fulano fez aquilo. O que você está fazendo com a sua vida? Porque quando você retornar, e eu também, ninguém vai perguntar para o meu vizinho, nem para minha mãe. A consciência é individual. E você também já sabe que as leis estão escritas nela. Então vejam, olha quanta informação vocês têm. Nós, né? Eu também. E o que a gente está fazendo com isso? Isso precisa ser um diferencial. E a forma de eu olhar a vida, escolher as minhas atitudes, tomar decisões, precisa ser pautada nesse caminhar. Se efetivamente eu quero avançar nessa escola, ou quero ficar lá para o retardatário, tudo bem, é uma escolha. Deus vai esperar, não tem problema nenhum. Mas vejam o quanto que a gente pode, muitas vezes, acelerar o processo a partir do momento que nós nos responsabilizamos pelas nossas vidas e paramos de culpar o coleguinha. É o governo, é o tempo, é não sei o quê, é o salário. O mundo vai estar cheio de vicissitudes. Está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, Jesus também já disse. Não tem novidade nenhuma. A questão, a novidade precisa vir de dentro de nós. Qual é a resposta que eu vou dar para o que me acontece? Não é o que me acontece, é como eu respondo. Lembra quando Jesus disse? Se seus olhos forem bons, tudo mais será bom. Agora, você quer olhar a vida e só ver problema, você só vai encontrar problema. Simples. É uma conta simples, não é difícil. Mas às vezes a gente fica achando que dá para prorrogar muitas coisas. E aí a gente vai descobrindo que tem expiação, tem encarnação compulsória, não é mesmo? E aí quem vai estar na fila? A gente. A gente não escolheu fazer diferente. Aí você vem, não, meu filho, agora você tem que encarnar, você não está entendendo. Não é uma questão de querer, de escolha. É o deadline. Agora eu consegui reunir o papai e a mamãe para trazer você. É agora. Porque é uma lei. E os espíritos usaram uma palavra até forte. Ele nos impõe. Então, não é uma coisa que eu não vou mais não. Acho que eu não quero mais ir para a carne, não. Quero mais voltar, não. Tem isso? Tem essa opção? Não. Até que você chegue ao ponto que é necessário chegar, é isso que você vai viver. São indas e vindas. Igual aquela música, né, da estação. São só dois lados da mesma viagem. O mesmo trem que chega é o mesmo trem da partida. Todo dia chegam espíritos, todos os dias partem do plano espiritual. Uma conta simples também. Então, enquanto você estiver aqui, faça bom uso dos recursos que foi te dado, que você já tem. E para de mimimi. A gente gosta disso, né?
A gente gosta de ficar, não, mas não dá, porque na verdade, vamos em frente. Quando a gente descobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou, os Espíritos dizem que basta uma semana de Evangelho para a gente viver bem. Então, o que está faltando? Colocar em prática. Não está faltando recursos. Eu não sei os meios de fazer isso, mas sabe, eu também. Já foi nos dias há muito tempo. Só que a gente fica prorrogando, postergando. E aí a coisa vai ficando difícil. Não é? Então vamos fazer escolhas melhores para que a gente possa viver melhor essa encarnação, esse corpo, esse tempo, esse momento que é tão feliz, né? Que nós estamos aqui. Olha quantas possibilidades nós temos de realização, de fazer, de mudar de trabalho, de vida, né? A gente tem muitas coisas que nos abrem as portas. A questão é, será que você está se abrindo para ver essas portas? Ou será que você está fechado, não está enxergando nada? Só problema. Por quê? Porque os olhos não estão bons. Os olhos estão viciados em reclamar, em achar problema para detectar. É quase um Sherlock Holmes de problemas. A gente vive querendo detectar. Então, que a gente possa ser mais feliz esse ano. Não porque a vida vai abrir um portal e eu vou atravessar e vai ser tudo lindo, felizes para sempre. Não. Porque eu vou fazer escolhas melhores e diferentes. Porque eu vou tomar decisões que eu estava adiando a partir de hoje. Fiquem bem, uma ótima noite. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos ter fé o suficiente para tomar as decisões que a gente precisa. Graças a Deus. Eu fiquei pensando, Maia, no que você falou. Muito obrigada. Né? Aliás, todos nós, né, ficamos pensando em que parte será que nós estamos, hein? Prova, expiação, missão. Parece tudo misturado, né? Bater no liquidificador e ver assim, acho que a gente está nisso tudo ao mesmo tempo. Caramba! Mas assim, é bastante importante para nós refletirmos, porque você falou das escolhas para a gente não perder a oportunidade. Gente, ela foi anotando, olha que perigo. Depois ela vai dizer que eu falei. Não, olha só, porque algo desafiador para cada um de nós são as escolhas. E elas são muito importantes, são as decisões. E temos que, de alguma forma, escolher e assumir com responsabilidade aquilo que a gente está escolhendo. Mas como você falou, se nós estamos querendo passar, seja pelas provas, expiações, por esse processo, toda essa salada aí, temos que ter responsabilidade. Porque, como você também disse, as leis estão escritas em nossas consciências. Então, não dá, muita coisa não dá para dizer assim, eu não sabia. Não. Que responsabilidade, né? Fica realmente aqui uma forma para nós pensarmos mesmo, né? Nessa sexta-feira, aproveitar. Claro que a gente vai aproveitar o final de semana para descansar também, mas quando você fala da questão de reclamar 2 vezes, então vamos ver se a gente também aprende a lidar com isso, com as nossas queixas, porque a gente nunca está satisfeito, né? Então vamos refletir em cima disso. Será que eu estou reclamando tanto? Será que não é na hora de começar a pensar, deixa eu agradecer mais, pensar mais, refletir, para eu poder passar da melhor forma possível nesse
nesse momento aqui que eu estou vivendo, né? Exatamente. Porque nós temos a família aqui ao nosso redor, né? Temos. Olha, Maeli conseguiu realmente colocar a gente para pensar. Eu tô vendo. Já viu, né? Mexeu com a gente. Maeli, eu gostaria de saber de você. Primeiro, quero te agradecer por você ter vindo aqui, estar conosco, trazendo essas reflexões. E eu gostaria de saber se você gostaria de fazer também a nossa prece final. Pode ser? Assim. Sempre agradecendo a todos também que aqui estão. É muito bom ter a presença de todos vocês em mais uma noite. Gente, eu não sei fazer prece em música. É ruim. Nossa, eu sofria quando eu tinha que gravar para o estudo sem nada, né? Ai, nossa. Eu gravava o estudo de uma vez, mas a prece eu tinha que gravar várias vezes. Porque nada como ter alguém que sabe da tecnologia. Após a prece, os passistas também já preparados vão estar na sala, acompanhados pela Mônica, que vai estar dirigindo a nossa sala do passe. E vocês vão ser chamados um por vez para poder receber o passe. Muito obrigada, Marcos. Maeli, com você, que Deus te abençoe. Obrigada, querida. Então vamos ouvindo essa melodia, sentindo a nossa respiração. Ah, como é bom, Senhor, como é bom. Como é bom estar contigo, como é bom estar nessa casa, como é bom voltar a essa reunião, como é bom. Estamos sempre tão acolhidos, tão bem recebidos pela espiritualidade e pelos amigos que aqui encontramos. Gratidão, Senhor, por ser esse irmão tão querido que veio nos trazer um roteiro imprescindível de amor e de esperança. Que os nossos corações possam ficar cheios, como um jardim, cheio de flores, para que a gente possa, sentindo esse perfume, perfumar também a nossa vida e, quem sabe, perfumar a vida do nosso próximo, à medida do nosso possível, à medida do nosso interesse, à medida da nossa vontade de fazer o bem. Porque é só através da caridade, Senhor, que podemos verdadeiramente ter salvação nesse sentido mais amplo de um coração mais leve e feliz. Que Maria, nossa mãe, possa nos envolver com seu manto amantíssimo e que todos nós possamos sair daqui, seja online, seja presencialmente, melhores do que chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. O ser espírito leve mergulha na carne, faz vibrar a música de viver, traz latente a esperança de vencer, buscando no bem de hoje acender a estrela da noite, recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. É tempo de
corações, tempo de armazenar. Outono semeia ilusões, chega o inverno, dor bendita, vai pôr em prova a vida, reconduz orgulhoso a caminho da humildade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança a liberdade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança. É tempo de aprender, primavera de emoções, é tempo de sorrir, verão dos corações, tempo de armazenar. Outono semeia ilusões, chega o inverno, dor bendita, vai pôr em prova a vida, reconduz o orgulhoso a caminho da humildade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança a liberdade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança liberdade.